boas tardes, malta. Daqui fala Emanuel Tomé e bem-vindos a mais um Cast of the Prophet. Desta vez vou fazer assim uma pausa em relação aos rankings dos jogos de Sonic e passar a um podcast assim mais pessoal e de opinião que já poderia ter sido feito anteriormente, mas o tempo assim não permite. E se não quiserem estar a ver o Domingão no entroncamento, sempre tem uma opção diferente de ouvir no carro ou em casa. Desta vez venho-vos aqui para apresentar um podcast sobre o filme mais recente do Batman, o The Batman, neste caso. Falar um bocadinho do filme, o que achamos e até às vezes assuntos ou personagens que queiramos ver em projetos futuros, seja séries ou filmes associados a este solo filme que saiu há pouco tempo. Comigo tenho a Bia, que está aqui comigo em casa, aqui ao lado. Olá a todos, mais um podcast aqui e eu espero falar bastante sobre a Catwoman sem a máscara. Sim, já lá vamos. E connosco também está aqui o meu grande irmão Ruben Pinheiro, novamente aqui para mais um podcast. Ruben. Boas, pessoal. Também estou aqui para falar sobre o filme, mais especificamente o Batman com máscara. Pronto, vês, assim bom sim. contraste. Assim sim. É isto que eu quero nos meus convidados. Assim sim. Vem a pergunta da praxe, apesar de eu não gostar muito de praxes e praxantes pelo barulho que fazem, mas expectativas de acordo com o trailer ou de acordo com as informações que foram adquirindo antes do filme. Bia, queres ser tu a primeira? Sim, é uma perspectiva curta, portanto, quando eu vi o trailer e soube que o Robert Pattinson ia dar corpo a este Batman, e se pôde ver um bocado aquele trailer mais gruesome, mais agressivo, este lado mais agressivo do Batman, eu achei que ia ser uma interpretação interessante, claro, estava também curiosa para, infelizmente isto é algo que assombra a carreira do Pattinson, ver o vampiro de Twilight a fazer um Batman, não é? Se bem que eu continuo a dizer, as pessoas não viram foi o resto das prestações dele, porque The Lighthouse, não é? E por isso, sim, estava com uma boa expectativa, não estava estupidamente entusiasmada com o filme, mas estava interessada em ver esta versão que parecia mais negra do Batman. Uhum. Em contraste com a Bia, que é só uma entusiasta, ou uma palavra mais feia, casual, por assim dizer, em contraste não temos um entusiasta, temos um verdadeiro fã. Ruben, quais é que eram as tuas expectativas ao ver o material lançado antes do filme? Fiquei empolgadíssimo porque, bom, primeiro que tudo, vi que era material muito mais negro e realmente já parecia bem mais grounded o, do que a prestação do Ben Affleck, embora seja uma das minhas favoritas, ou mesmo o Dark Knight, de Nolan, perdão. Mas quando vi os trailers eu fiquei com uma excelente impressão de que todo este filme, não só o filme, mas também a trilogia, iria ter o potencial de ser o melhor filme de Batman até agora lançado. Uhum. E, e aí está, eu concordo com a Bia, ainda para mais as pessoas, pronto, não conhecem, a maior parte das pessoas não conhece o, o material que o Robert Pattinson tem lançado nos últimos anos no interlúdio entre a Twilight e este filme. Ele Sim. tornou-se um ator de calibre extraordinário e é uma coisa que se revela no próprio trailer. O trailer não foi muito revelador, felizmente, Sim. mas uma coisa que eu gostei depois ao ver o filme é que o filme manteve a atmosfera do trailer. E eu acho que isso foi importante como fã, acho que isso foi importante. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. O filme, só por si próprio. Ah, ok, houve aí corte. Muitos trailers lançam uma perspectiva que parece que
vai ser dali um filme super animado e tal, e depois o filme é super negro. Não, este filme, trailer, é exatamente aquilo que o filme retrata. Sim, não é enganador. Uma pessoa já sabe para o que é que vai. E isso é o que eu admiro muito, porque cada vez mais os trailers são muito bait and switch, em muitos casos. Ou revelam demasiado dos filmes. Exato. Ok, next question. Ok. Portanto, Não, querias não, dizer alguma não coisa, sei se Bia? o moderador também quer partilhar as suas expectativas já agora. Eu já É sei qual assim, é a opinião dele, mas pronto. é assim, lá está. Foi aquilo que eu tinha até falado com o Ruben na altura. Deixou-me curioso, interessado. Eu tinha plena confiança na questão do diretor e dos atores que estavam ali colocados. Pá, uma pessoa estava obviamente entusiasmada. No meio deste mercado saturado de filmes de super-heróis, ainda foi daqueles que puxou mais o meu interesse, porque estamos numa era de ouro, digamos assim, para materiais deste tipo, mas ao mesmo tempo a grande maioria passa completamente ao lado, ou é como uma ida ao Mac, te esqueces-te, assim que consomes o produto. Felizmente o da Batman, eu sinto que é um daqueles filmes que uma pessoa viu uma vez e mesmo que volte a repetir, vai tirar enjoyment e tem partes que o deixam ser inesquecível e até marcante. Portanto, e acho que o trailer nesse aspecto não foi nem abusivo ao ponto de mostrarem demasia os plot points, como infelizmente muitos dos trailers, por exemplo, a Jurassic World ou as prequelas de Harry Potter têm feito, que é quase montar Pois, puzzles, ou então bait and switch trailers, como temos no caso do Masters of Revelation ou até das sequelas de Star Wars, que quase mostram uma coisa super épica e com determinados excertos e diálogos e depois nada tem a ver com o produto final. Portanto, este trailer, na altura que o vi, pá, deu-me confiança porque é exatamente o produto que estão a vender. Portanto, logo por aí foi um marketing bem feito. Em relação à próxima pergunta, portanto, este filme, neste sentido, eu gosto muito de comparar, por exemplo, com a trilogia do Nolan com uma questão em relação ao elenco. Porque o elenco tem atores e atrizes famosos, mas é um elenco de peso. Não é só caras conhecidas que estão ali para receber um cheque. Tirando o Robert Pattinson, porque eu acho que, epá, obviamente que rouba a atenção e merece o seu mérito, apesar de eu não ter gostado de uma outra coisa, mas já lá vamos. Qual é que foi o ator ou atriz que mais se destacou para vocês? Sem de ser o Batman, porque isso seria um bocadinho óbvio. Não sei, Ruben, queres ser tu a começar desta vez? sim, pode ser. O Riddler, sem dúvida. Paul Hum, Dano hum. como Riddler está fantástico mesmo. Não é o Riddler a que estamos habituados, sem dúvida. Não é. Não estamos tão habituados a esse Riddler brutal que suja as mãos, mas que ao mesmo tempo é engenhosamente maléfico. Uhum. E que por outro lado tem aquele lado grounded, tem aquele lado que sim, ele está a exercer um plano diabólico que espelha o lado vingativo do Batman, mas contra Gotham, não contra os criminosos de Gotham, claro. Uh, mas o Dano conseguiu fazer algo que nenhum ator, quer dizer, também só houve Jim Carrey, não é? Claro. Tiveste o Jim Carrey, o ator da série de 66 e o do Sim. Gotham, Uh, basicamente. mas pronto, em relação ao do Gotham, por exemplo, até me tinha esquecido. Ah, Olá? o áudio está assim meio cortado agora de repente. Estás a ouvir-nos?
É agora que vamos passar um disclaimer a dizer que estamos a ter Com dificuldades técnicas. problema técnico. Esperemos que não seja o caso. Até porque os ouvintes até podem estar a ouvir o Ruben e a gente não. Também, Sim, também pode também pode acontecer. acontecer, Também sim. pode acontecer. Mas nesse Vou caso é esse. continuar. É que eu estou a ouvi-lo muito aos cortes. Pois, E eu não sei se ele está-se a perceber que a gente não está a ouvir. eu acho que não, eu acho que ele está a continuar a falar. Eu estou-vos a ouvir. Ok. É que de repente bem. começaste aos cortes e nada. Não espero bem que o ouvinte tenha conseguido. É que a última coisa que nós ouvimos foi Foi a tu falar a das dizeres, prestações. a falares do Riddler de Gotham. Foi a Sim. última coisa. Ok, pronto. E era onde eu tinha parado, exato. Ok. Foi a questão do Riddler, este Riddler ter aquele background que nós vamos descobrir a pouco e pouco, e que o Paul Dano, a própria prestação do ator é algo que eu nunca tinha visto a fazer assim. E pronto, já tinha visto alguns filmes com ele e gostei muito da performance de menino que foi maltratado em criança, órfão que cresceu num sítio que foi onde lhe foi prometida ajuda e a ajuda nunca chegou por causa da corrupção de Gotham, e que o problema e que esse problema, essa corrupção gerou o ruído. Sim. Sabes que é um assunto interessante esse que estás a pegar, e lá está, para quem está a ouvir o podcast, obviamente que há spoilers, portanto, para quem está à espera de uma non-spoiler review por esta altura, 15 dias depois do filme, é completamente inocente. Exato. E sabes que essa situação do Riddler, porque tu lá está, resumiste muito bem a representação e a origem, o porquê deste personagem, desta variante deste personagem existir. Mas é engraçado porque este Riddler, da maneira como eu o vi, e lá está, uma pessoa vai agora falar um bocadinho mais do final do filme, porque eu vou ter que tocar nisto para fazer óbvia comparação ao comentário, que é o Joker neste caso. Muitos dos vilões do Batman representam uma faceta do Batman, mal ou bem, uma questão psicológica ou emocional do personagem, ou até mesmo desafio físico do personagem. Exato. E é engraçado pensar que o Riddler aqui, pelo background, pela mensagem, pela questão mais vingativa do que uma espécie de justiça mal intencionada, ou seja, o que for, pela inteligência, pela dedicação, pelo cuidado e também pela questão de terrorism-like attacks, faz muito lembrar que aqui o Riddler, para além de se aproximar muito ao Joker do Heath Ledger do Dark Knight, em termos de objetivo ou de mensagem filosófica e social, é quase, não digo o Joker do Batman, mas é. Eu sinto que, bem sei que só vimos a deleted scene e aqueles 2 minutos do Joker no filme oficialmente, mas com esta interpretação do Riddler, eu sinto que o Riddler aqui é quase o arqui-inimigo ou a versão espelho do Batman, que é algo que normalmente o Joker costuma ser. Exato. Aliás, tu consegues ver isso, desculpa-me ao interromper, mas só colocar ênfase no facto de a própria máscara do Riddler é um espelho da máscara do Batman, se repararem bem. Sim. Gostei muito dessa mensagem. De um lado é vingança, mas é vingança contra corrupção, contra maldade. O outro lado é vingança também contra a maldade, mas contra a maldade que lhe foi causada. E gostei muito desse balanço. Não é bem o balanço entre bem e mal, é mais um balanço entre duas visões diferentes. E ser uma visão tão grounded destes personagens. Sim. Bia,
Queres ser tu agora a salientar quem é que foi para ti, tirando obviamente o Battison, a tua personagem ou a pessoa que mais gostaste de ver encenar ao longo do filme? É assim, se calhar as pessoas vão achar que eu sou tendenciosa, mas eu gostei imenso da prestação da Zoe Kravitz como Catwoman. Eu gostei imenso da prestação dela, desde a forma como ela andava, como ela agia, como ela falava. Eu senti que pela primeira vez estava a ver num live action, porque infelizmente eu detesto a Selina Kyle de Gotham. Eu senti que pela primeira vez estava a ver uma Catwoman naquilo que ela realmente é suposto ser. E eu gostei imenso da prestação dela. Continuo a dizer, a única coisa que me chateia é aquela máscara que ela rasgou um buraco para poder ver. Pronto, é só isso que me chateia. E não no mesmo nível, mas também gostei imenso e sinto que também foi por isso também um bocado desperdiçado. Gostei imenso do Colin Farrell como Penguin, mas infelizmente eu sinto que vimos muito pouco dele, E sabes porque é que viste pouco? porque vai ser uma Porque a série. HBO Max, obviamente, quer primeiro ali a série sequela para explicar. Ele agora que tem o Falcone fora do caminho a subir Subido ao nos poder, rankings, claro. basicamente. Mas pronto, mas gostei imenso do pouco que vimos, gostei imenso de o ver e realmente fiquei com pena de não podermos ver mais. Sabes que o Pinguim é engraçado porque, apesar de ele ser uma versão grounded e de ser baseado até numa versão desenhada pelo Alex Ross, eu senti que ele era a coisa mais cartoonish do filme todo. Um bocadinho, por causa da maquilhagem e da caracterização Não, mesmo da dele. maneira como ele falava e como agia, parecia Sim. meio cartoon ali no meio deles todos. Sabes que é engraçado porque eu olhava para o Penguin e, apesar de eu não ter visto propriamente séries animadas, eu tinha esta visão cartunesca dele, de quando ele é aquela versão anã, minúscula, com aquele nariz exagerado e tudo mais. Eu tinha essa visão, eu quase que o via também com aquele chapéu, Com a cartola. com a cartola que ele usa. Eu via isto, mas enquanto olhava para o Colin Farrell naquele aspecto, mas sim, eu percebo o que queres dizer. Mas ainda vamos a tempo, atenção. Sim, Sim. exatamente. Aliás, eu espero que esta série, agora como tocaste na questão da série, eu espero que esta série seja uma coisa estilo Scarface, porque faz todo o sentido que seja. Sim, Exceção do Pinguim aos quadros mais altos do crime em Gotham. Porque é isso que esta história trata, não é? sim, A revelação exatamente. dos vilões, da galeria de vilões, pela primeira vez. Exatamente, exatamente. Mas, como nem tudo é bom, porque a gente tem que andar também assim a balançar um bocadinho as coisas, não é? Quando falámos de uma prestação, pronto, de uma personagem que foi o foco da nossa atenção, algo que gostamos. Se me perguntarem a mim quem é que eu mais gostei, se tirando o Batman em si, não é? E para não estar a repetir nem a Catwoman nem o Riddler, foi o Gordon. O Gordon, sim. Foi o Sim, Gordon. sem Eu dúvida. quero já dar aqui um spoiler ao podcast. A minha parte, tive duas partes favoritas neste filme. Foi a cena inicial, em que o Batman está a narrar o poder do medo e toda a estrutura de Gotham. Foi plenamente uma introdução de uma comic book a acontecer à minha frente. E a relação Gordon e Batman. Foi a coisa mais genial e fantástica que eu vi ali naquele filme para mim. Foi a coisa que eu mais gostei. Obviamente eu olho para o ator e não penso, tal está o Gordon. Porque eu normalmente penso no Gary Oldman, por exemplo, que acho que é praticamente o personagem visualmente. Mas, apesar de tudo, a essência, a personalidade, a dinâmica, sendo como polícia ou sendo como amigo do Batman, está lá. Adorei. Sem dúvida. Em compensação, porque o Alfred neste filme, apesar de eu adorar o ator, como o Alfred, até agora, o pouco que nós vimos, deixou muito a desejar. Foi. Portanto, eu fico contente que pelo menos o Gordon, neste aspecto, tenha recebido o respeito que o personagem merece. Pelo menos nesse aspecto. Em relação ao filme, portanto, eu não achei que o filme fosse perfeito. É muito bom, however. Ruben, qual é que foi para ti a prestação ou o momento do filme que tu contorceste mais o nariz ou que sentiste que não encaixava tão bem para ti? Tiveste algum momento assim?
precisamente a cena do Joker e do Riddler. Interessante. Eu sei, é um, por um lado é uma cena que faria sentido, Uhum. que o Joker teria que ser, a partir do primeiro vilão do Batman, pelo menos aquele que está estabelecido como o primeiro arqui-inimigo. No entanto, Exato. eu achei que estava ali só para fazer setup para o futuro filme. Ele foi a carta do Batman Begins, essencialmente. Eu sinto que foi bué, uma inspiração Exato, disso. exato. Gostei de ver esta versão, um bocadinho desta versão do jogo, que ainda vimos mais agora na Deleted Scene. No entanto, está, é a mesma coisa que a Deleted Scene, acho que era despropositado. Eu gostaria de ver mais em vez dessa cena de Gotham like scumbags só para fazer setup, gostava de ter visto mais uma reflexão pessoal do Riddler, por exemplo, a narrar o seu falhanço, mas também a sua vontade de regressar em, em grande, Olha, da mesma maneira que, ou seja, refletindo a narração que o Batman faz do início, por exemplo. Ou seja, não sei se me estão a fazer, se me estou a fazer entender. Sim, sim. O Riddler a acabar o Mirror. filme a narrar o seu regresso, tal como o Batman começou o filme a narrar a sua entrada. Acho que seria mais interessante. De resto, não tenho assim nada de muito. Nada que tenha torcido muito o nariz, exceto talvez um pouco a relação Bruce-Alfred, mas está, como tu disseste, o Alfred não vimos muito, deixou muito a desejar, mas é algo que sabemos que vai ser desenvolvido no futuro. E apesar de tudo, o lado de espião de. Mas pelo menos a parte do espião, do apoiante do Batman, está lá, embora ele ainda não apoie a missão do Bruce. Sim. Isso gostei bastante de ver. Nesse aspecto fez-me muito lembrar o Earth One Alfred. Exato. Porque o Earth One Comic foi uma óbvia inspiração para este filme também. Eles dizem que não, porque não sei se os ouvintes sabem, mas a DC, a página oficial no Instagram, no Twitter, etc., lançou cómics que devem de ler antes de irem ver o filme do The Batman. E eles só puseram Batman Year One e o The Long Halloween. E eu a ver o filme, eu detetei ali umas 7 ou 8 influências. Algumas até que nem eram cómics, eram jogos e filmes. Portanto, é engraçado como. Não sei se foi por uma questão de spoiler ou não, mas eu acho que fazia sentido se eles metessem o Earth One, porque o Earth One, apesar de tudo, é um universo mais grounded e o Batman também tem alguns falhanços, como por exemplo cair do grapple hook e tudo mais, enganar-se a atirar os Batarangs. O que aqui nós vimos o Battison a falhar algumas vezes à grande, mostrando sim. o lado humano do personagem. Portanto, logo aí eles podiam ao menos ter incluído esse background, mas são escolhas. Bia, o que é que tu menos gostaste aqui do filme? Força. Olha, já foi mencionado, pronto, mais que uma vez por ti, pelo Ruben, lá está, o quanto o Alfred acabou por ser um bocado desperdiçado, ainda por cima tendo um ator de peso a representá-lo, havia umas choramingas, portanto, na cena em que o Alfred estava na cama com o Bruce ao lado, ela chorou na mesma porque está a ver Gotham e adora o Alfred. Portanto, pronto, isso o dramatismo não influenciou, mas realmente o Alfred foi desperdiçado, não foi mostrada aquela relação que eles constroem ao longo dos anos, não é? Não é bem de pai e filho, mas pronto, aquela relação que eles têm que é realmente muito bonita e interessante. Se for para mencionar outra coisa,
é o facto de eu gostar imenso do Batman, mas não ver realmente um Bruce Wayne. Eu vejo ainda aqui um miúdo, quase como no Gotham, eu vejo Emo, aquele é bué miúdo emo, é bué emo. emo que está dominado pelas emoções dele, que não está a pensar que tem de manter uma certa imagem pública, mesmo pela questão de proteger a sua identidade. E pronto, eu percebo que eles quisessem mostrar essa faceta, mas tendo em conta que, apesar de ele não ser muito experiente, já tem alguma experiência, lá está. Eu sinto que faltou esse lado E um bocado não, Bruce e Wayne. não é só isso, é que essa situação também me fez um bocado de comichão, mais pela questão de que, por exemplo, ou é o Riddler muito inteligente, no final ele não é bem, ele não confirma bem que sabe a identidade do Batman, mas realmente a população de Gotham é muito burra, porque se nós olharmos para o Bruce Wayne, do Michael Keaton, do Christian Bale e até do Ben Affleck, tu olhas para aqueles gajos e tu dizes, isto não pode ser o Batman. Uhum. Não pode. Sim. Um gajo milionário, super empresário, playboy, trust fund guy. Tu olhas para este Bruce Wayne e tu dizes, das duas uma, ou ele está a fumar umas ganzas enquanto está a ouvir heavy metal, ou é o Batman. Porque o Batman é a verdadeira personalidade dele. Mas ele, para cumprir a missão dele, Cria ele um veste esta persona. máscara, que é o Bruce Exatamente. Wayne. E aqui, a não existência do Bruce Wayne faz-me imensa confusão. E o pouco que eu do Bruce Wayne visualmente, eu percebo a influência Nirvana que o Matt Reeves tanto quis pôr. Porque eu vi um Nirvana fan ali. E é talvez o único aspecto que eu não gostei Sim, do Pattinson, que pelo final do filme, eu espero que eles comecem a colocar o Bruce um Wayne bocadinho. mais humano e até algo mais filantropo, nem que seja, porque faz falta um pouco essa dualidade, digamos Uhum. assim. Até o Super-Homem, apesar de tudo, tem imensa dualidade entre o humano frágil e meio campónio, que é o Clark Kent, um trabalhador americano normal e depois um deles na Terra que escolhe o acertado. Portanto, eu acho que não deviam ter abdicado a personalidade do grupo, Uhum. mas pronto. Mas pronto, já estou aqui a alongar-me um bocado. Portanto, próxima. São questões essenciais. Isso é a peça central deste filme. É quem é o Bruce Wayne, Uhum, principalmente, nem é não é bem quem é o Batman. Nós vimos bem quem é o Batman. Que sim. Batman é que ele se vai tornar? As peças estão lá todas para os futuros filmes. Agora aí está, para o Bruce Wayne. Se notas que o Bruce Wayne ainda tem mais cicatrizes do que o próprio Batman. Ele ainda Sim. tem ali muita coisa a trabalhar. Por isso, por um lado, desgostei, sim, concordo. Por outro lado, achei que fazia sentido, tendo em conta que este Bruce Wayne está ainda a começar a sua carreira. Uhum. Ainda falta aprender muita coisa e esta é uma delas. Uhum. Só vou dizer esta coisa para não alargar muito mais, que é o facto de Caraças, o áudio está a cortar outra vez agora. Oh, que caraças. Ruben? É que o áudio cortou e eu não sei se já terminaste o ponto ou se ainda estás a meio e a ouvir-me interromper-te, porque ele desligou o áudio outra vez.
vou tomar em conta que ele me ouviu de certeza e que das duas uma ou já terminou o ponto ou então há mesmo aqui um problema de áudio. Pois. Pronto, vamos aqui se calhar avançar e talvez ele recupere o som para falar então já do próximo ponto de vista, se calhar será melhor assim, porque senão eu não saberei, o tempo está a passar Sim, e sim. pronto, e não valerá a pena estar a... Ora bem, portanto, uma situação, este filme é bastante realista, Uhum. portanto não há muita utilização de efeitos CGI, é muito à volta dos efeitos práticos, ângulos de câmara, truques de luzes e a situação toda, a cinematografia envolvida, a fotografia. Pá, é um filme. O Ruben disse que estava a ouvir, depois eu já percebi que ele consegue nos ouvir, o problema é nós não conseguirmos ouvir-te a ti. E nem acabei, pois eu acredito, o problema é que eu não sei se os outros estão a ouvir, porque senão só estarão a ouvir silêncio. E isso é que é o problema. Eu não consigo ouvir de todo. Eu também não. É caso para dizer, Ruben, dá-nos um sinal. Ora, esperem só um bocadinho, que isto hoje está a ser um pouco complicado. Pois, nós não sabemos se está a ficar ou não na gravação. Ele... Ok, espera, nós estamos a ouvir qualquer coisa? Mas rapidamente se foi. É que o áudio está muito aos cortes do que nós estamos a conseguir ouvir. Ok. Pronto, nós temos autorização do Ruben para continuar para já, porque aqui eu vou experimentar depois, ver se. E espero bem que os ouvintes tenham conseguido ouvir tudo o que o Ruben disse, porque os inputs, do pouco que eu ainda consegui apanhar, são mais que válidos e interessantes. O problema é que realmente eu não sei se é um problema do nosso áudio, de não estarmos a conseguir ouvi-lo a ele, ou se isto acaba por se propagar mesmo para com a malta que depois vai ouvir. Eu depois a editar o podcast ainda vou-me aperceber, ainda vou tentar ver nas time marks se dá para ouvi-lo. Realmente estamos aqui com uns problemas hoje. Enfim. Como eu estava então a indicar há pouco, estávamos a falar então da questão da cinematografia do filme em termos visuais. É um filme que para mim eu acho que vai ser um pouco intemporal, por assim dizer, porque não é demasiado CGI Fest. É um filme que se sente realista e autêntico, não é que seja, lá está, estilo Christian Nolan, e ainda bem que não é, porque senão também ia ser uma snooze fest em algumas coisas, mas há alguma imagem, algum momento da ação, ou mesmo sem ter sido da ação, Bia, que tenha-te ficado assim na cabeça, alguma coisa que tenhas achado bonita a ver no filme? Visualmente, o momento, quando eu penso assim no momento visual que eu gostei muito, a primeira pensamento que me vem à cabeça é quando o Batman está no estádio com o flare a indicar às pessoas o caminho. Acho que a cena toda é muito interessante e bonita visualmente. Lá está, é uma cena onde não há qualquer diálogo sequer, é tudo, é apenas linguagem corporal e ações. E ações não no sentido, não é de lutas, mas achei que visualmente era uma imagem impactante, sim. Ok.
Ruben, em termos do filme, tens algum momento ou situação que tenhas achado bom em termos de. Agora ele está a dizer, não acabei. Do filme em específico, alguma situação, alguma cena que tenhas gostado de ter visto, assim que tenha-se destacado das restantes? Eu acho que vou terminar a gravação e voltar a cena a seguir. Ok. Portanto, eu não sei se o público estará a ouvir. Se estiver a ouvir, eu vou servir um bocado de papagaio agora. Mas basicamente a cena que o Ruben está a falar no chat é, é muito a cena que eu também penso, que neste caso é quando temos na cena seguinte, quando está a chegar as equipas de resgate, por exemplo, e temos até uma mulher que agarra no braço do Batman e tens o Batman a olhar para o sol e nós sabemos que ele andava sempre de óculos de sol, porque is a goddamn bat. Neste caso aqui não, ele não se importa de aparecer durante o dia e nós... É uma imagem simbólica, porque passa de um símbolo de medo e vingança para alguém que civis vem como um porto seguro. Portanto, sim, acho que só por si próprio é uma cena bonita à sua maneira. Espero que as pessoas consigam ouvir aquilo que é que o Ruben estará a explicar, mesmo na questão da esperança que o personagem traz para com as pessoas e na óbvia evolução em que, ok, ele não está a falar de momento, ok, e na explicação de que passa de um vigilante, digamos assim, de alguém que impõe medo, de alguém que impede, que mete terror no coração dos criminosos, que era essa a missão primária da existência do personagem, passou a ser mais um super-herói e alguém com que nós conseguíssemos olhar e pensar, ok, está ali uma pessoa com boas intenções, uma pessoa que pode fazer o melhor na vida de alguém, e acho que isso, acima de tudo, é o que o faz destacar e também pela questão de ser um humano regular. Um, o Batman não pode ser qualquer um, pois há que ter em consideração todo o treino, preparação mental e dinheiro que aquele gajo tem, obviamente. Mas é aquela ideologia muito do ai tal, qualquer um pode ser um herói quase. E é suposto olharmos para ele, como o Rubens está a indicar, como um defensor, neste caso também. Não sei se ele quererá acrescentar mais alguma coisa. O Guardião de Gotham. É, isso em parte faz-me lembrar um pouco a situação do Dark Knight, lá naquela parte final em que o Gordon está a dizer The Watchful Guardian. Faz muito lembrar isso. Até porque também essa cena final acaba por revelar a evolução do Batman, porque não nos podemos esquecer que logo a primeira cena é ele a enfrentar um gangue de miúdos Sim, sim. que estavam a fazer. Joker-like com aquelas pinturas Sim, na cara. exatamente. E não eram só os miúdos que tinham medo dele. A própria pessoa que estava a ser atacada e que ele foi ajudar suplicou pela vida dele. Portanto, ele estava tão focado nesta mensagem de medo que até os próprios cidadãos que ele tanto queria proteger temiam-no, porque não é de todo o objetivo do Batman. Sim, exatamente, exatamente. Agora vamos só ver se ele indica aqui mais alguma coisa. É, exatamente, exatamente. Ele passa com esta evolução a estar a ajudar as pessoas em plena luz, que, funny enough, é uma coisa que raramente vemos em qualquer medium, seja em jogos, cómics, livros, séries, filmes anteriores. Eu só me lembro, sinceramente, do Dark Knight Rises,
naquela parte do confronto final, naquela mistela, porque de resto eu não me lembro nunca ter visto o Batman a combater durante o dia ou a salvar gente durante o dia, que nós vimos neste caso na madrugada. Portanto, só por si. Agora, fugindo um pouco à questão visual e olhando agora para a questão de trilha sonora, porque o Michael Giacchino foi o compositor escolhido para este filme. Eu sinceramente só tenho 3 temas na cabeça, 4, que é o Batman, o tema do Batman principal, o tema da Catwoman, que faz-me lembrar um bocado aqueles filmes no ar dos anos 50 com toque de 007. O Nirvana, Something in the Way, porque claro que sim. E milhentas Ave Marias. Via, tu como tens aqui o enquadramento todo musical, queres falar um bocadinho da trilha sonora deste filme? É assim, a banda sonora será neste filme de 3 horas a parte que me deixou mais desiludida. Porque, tudo bem, eu quando vejo um filme de Batman, eu não estou. Não, a banda sonora não é o meu foco, mas eu nunca pensei reparar numa banda sonora pelas piores razões. Porque é o tema nada original que tem como tema do Batman, não é? Porque é basicamente uma versão preguiçosa e super repetitiva à volta de 2 notas do tema de Star Wars, da Imperial March. Portanto, para mim soa-me só uma versão preguiçosa e lá está, pouco original. E depois, a mim até me passa ao lado as músicas punk rock ou que possam ter trazido, porque isso está de acordo com o ambiente e com, pronto, o tom do próprio filme, mas quiseram trazer esta representação da Ave Maria de Schubert, sim, não estou a dizer mal, de Schubert, porque há 2 Ave Marias na música clássica muito famosas. Quiseram trazer esta Ave Maria com algum simbolismo e a melhor versão que eu ouvi foi o Paul Dano a tentar cantá-la. Apesar de ele ter desafinado a certa altura, pronto, as notas são muito agudas para ele, mas foi o ponto alto da Ave Maria, porque de resto, ouvir a versão, vamos dizer, original, uma versão apenas instrumental, uma versão mais remix, uma versão, por favor, eu percebo que vocês queiram um tema, mas reutilizar esse tema de montes de formas diferentes, a tentar dizer que estão a pôr algo novo. Cansativo, até porque o Ave Maria foi utilizado no tema do próprio Riddler. O Riddler, o tema dele, tem composição parte da Ave Maria. Eu não sei se o Ruben vai conseguir falar, ele pelo menos concordou, que ele escreveu aqui, que concordou que a versão que ele mais gostou foi o Paul Dano a cantar. Não sei se ele está a falar neste momento. Mas ele que tente falar, pelo menos para ver se o conseguimos ouvir agora. Sim, fala papagaio. Não sei. Ok, pronto. Acho que não. Eu sinto que estou a ouvir uma espécie de sussurro no fundo, mas não estou a ouvi-lo. Não. Pronto. Ok, pronto. O Ruben continuará presente através do texto e uma pessoa vai... O Emanuel fará de porta-voz. Sim, sim. Também não faz mal, já estamos nos 45 minutos. E também não há muito mais. Sim, tentaremos não passar da marca de 1 hora e pouco, portanto não... Nem era assunto, portanto até nem estamos muito mal. Conseguiu falar mais ou menos metade do podcast. Infelizmente não consegui ouvir todo, porque é muito melhor quando são, lá está, 3 pessoas a falarem, mas pronto, terá que ser assim, porque eu prefiro ter a opinião dele escrita e compartilhar ao público do que não o ter de todo. Exato. Portanto, ok. Agora, uma outra questão, visto que já estamos a chegar aos 46 minutos, portanto, no final do filme, obviamente temos lá a cena do Joker, em que vemos-lo a falar com o Riddler, e com isto abriu-se portas não só para a presença do vilão na franquia do Pattinsonverse, mas também na situação de que outros vilões poderão já existir ou terem indícios de existência, e toda a gente sabe que para haver um bom herói é preciso igualmente haver bons vilões.
não sei se queres começar, por exemplo, tu, Bia, que assim dá tempo para o Ruben escrever os seus pensamentos. Quais é que são os vilões daquilo que tu conheces do personagem que estarias a ver ou que querias conhecer mais ou ver uma interpretação em futuros filmes? É assim, eu sinto que gostava de ver, se calhar, vilões que não vi até agora, ou que até agora tiveram, das duas, uma, ou pouca representação em live action, ou má representação em live action. Portanto, eu achava interessante ver um Mr. Freeze, não há qualquer indício de que, pelo menos daquilo que vimos, não há qualquer indício de que vá aparecer, mas achava interessante ver uma representação em live action que não fosse o Arnold Schwarzenegger. Sim, por favor. É que nós literalmente tivemos só o Freeze do Schwarzenegger, o do Gotham, que também é super nheque, e o Freeze da série de 66 do Adam West. Nada contra o Schwarzenegger, eu gosto tanto do senhor como qualquer outro ator, mas pronto, aquilo parece literalmente uma paródia de um vilão, porque o senhor gosta de fazer as suas ice jokes e pronto. Gostava também de ver uma Poison Ivy. Tinha imensa curiosidade, ainda por cima depois de ter visto uma Ivy maluca em Gotham, pronto. E já para não falar, há uma Thurman também com Poison Ivy, que sim. também deixa muito a desejar. Portanto, gostava imenso também de ver uma Poison Ivy. Mais uma vez, não há qualquer indício de que vá aparecer uma até agora. E acho que é basicamente isso. Lá está. Gostava de ver representação de vilões que são icónicos para o Batman, mas que até agora não tiveram grande representatividade, ou a que tiveram também não foi grande coisa. Lá está. O Ruben está aqui a terminar de escrever a listagem dele e que é para depois então indicar. Antes de indicar então a lista dele, vou só despachar já aqui a minha no instante. Pessoalmente, e falando no Joker, porque vamos ter que falar nele, eu não me importo só de ver o Joker ou num terceiro filme, ou então vê-lo como na trilogia do Hannibal Lecter, em que ele é apenas um gajo interrogado no Silence of the Lambs, que foi algo que aconteceu na Deleted Scene, basicamente. Vê-lo se calhar a ter um papel um pouco mais ativo, mas não muito a fugir do que vimos no Silence of the Lambs, no Red Dragon, e depois no filme Hannibal, onde ele é realmente o vilão que está à solta, apesar de nem ser na mesma ele o vilão principal. Ou seja, eu não me importo que o Joker seja uma presença, porque mal ou bem é o arqui-inimigo do Batman e Batman sem Joker não existe, mas eu quero mesmo ver o menos possível deste Joker, ou ele ser uma espécie de side villain / final thread, digamos assim. Não quero ver de maneira nenhuma a ser vilão protagonista em nenhum dos filmes. Já tivemos imensas interpretações e acho que está na altura de ver outras coisas, até porque temos vilões, como tu disseste, ou mal feitos ou que não foram aproveitados. O Ruben, neste aspecto, concorda comigo pelo que estou aqui a ler de momento. Antes de eu passar depois também a indicar os vilões que ele falou, vou só então terminar aqui a minha perspectiva. Portanto, neste caso o Joker, já sabem o que é que eu acho sobre o que é que eu espero ou não de ver do personagem. Em termos de outros vilões que eu gostava de ver, é um pouco far-fetched, mas este trio de meta-villains eu queria ver, que era, tal e qual como a Bia disse, a Poison Ivy, o Mr. Freeze e o Clayface. Neste universo mais realista, não sei como é que serão essas versões dos personagens, porque o Matt Reeves, o vilão dele, o favorito que ele quer apresentar é o Mr. Freeze. Ele já confirmou isso. Mas se ele fizer o vilão, vai ser uma versão diferente do que aquela que nós estamos acostumados a ver. Ou seja, eu quase que imagino um sniper a utilizar bombas que atiram gelo, tipo aquelas cenas tecnológicas de armamento que a gente vê. E não sei até que ponto it's gonna be good. Da mesma maneira como imagina a Poison Ivy quase a ser uma gaja que vai utilizar venenos ou gases em vez de... E o Clayface, antes de ser o Clayface que toda a gente conhece, nos anos 40, ele era apenas um ator falhado de filmes de terror que utilizava uma máscara, que se chamava Clayface neste caso, e fazia crimes.
Só depois, a partir dos anos 50, na Silver Age, é que se transformou naquele monstro de lama que se transforma em toda a gente. Portanto, de certa maneira, podemos ter um Clayface à Golden Age, há anos 40 aqui, com uma cena de distorção na cara, qualquer coisa, não sei que direção é que eles quereriam. E, claro, outro vilão que eu também gostava de ver, e que vou já referenciar, que o Ruben mencionou, é Court of Owls. Porque, para além de ser, se calhar, os únicos vilões com credibilidade e histórias marcantes do Batman desde 2011 para a frente, porque, sinceramente, New 52 Era até agora, só o Court of Owls é que ficou na memória dos leitores e dos fãs, da mesma maneira como só o Professor Pig ficou na cabeça das pessoas na década de 2000 a 2010. E tanto eu como o Ruben concordamos no Court of Owls. O Ruben quer inclusive é ver o Hugo Strange. O Hugo Strange, para quem não conhece, lá está, é um psiquiatra de renome. Inclusive, o Professor Hugo Strange descobriu a personalidade do Batman, aliás, a identidade neste caso, e tem uma grande panca com o personagem, ao ponto até de se vestir como o Batman, ou vestir mulheres que estejam com ele de Batman, nos seus momentos mais íntimos. Isso é um fetiche. Que nós vemos isso numa história que é o Batman Prey. E era fixe de se ver, porque o Strange, para além de ser uma pessoa extremamente inteligente e de conseguir fazer cornering to the Batman, ou seja, alguém que não tem poderes, podem ir muito bem buscar a essência de terror, porque é uma pessoa estranha, é uma pessoa que analisa o Batman, que tem uma panca gigante com ele. Ele só a questão de vestir a Batman ou de meter uma mulher a vestir-se de Batman, e não é só isso, é como o Ruben diz, é aquele carequinha ripped, digamos assim, vestido de Batman, é o que toda a gente quer ver. E não é só isso, é a questão de que é um vilão que está no sistema, porque é um psiquiatra, portanto tem influência mesmo a expor a personalidade do Bruce Wayne, e ele nos cómics mais antigos, onde era mais noir stuff, detective stuff, ele fazia seres como os Monster Men, em que era criações que ele fazia, tipo Frankenstein e assim, tipo versões, monstros e humanoides e até zombies e esse tipo de coisas. Ou seja, uma comparação para tu que viste Gotham. Tu viste a cena do Dollmaker, não é? Podes imaginar, se calhar num filme, que espero eu que seria PG-13, veres uma espécie de Monster Man, mas mais realista. Lá está, era interessante porque é um confronto psicológico. Este Batman é muito à base de detective, psychological thriller stuff, e não a questão física. O Roberto também aponta um outro vilão psicológico, neste caso, ele agora está a utilizar uma frase completamente icónica no Arkham City, mas seria spoiler para ti que não jogaste, do How Does It Feel, e depois tem um diálogo espetacular. É a voz do Count Dooku, já agora, no Clone Wars. Pronto, é ele que dá, esse voice actor que dá a voz. Ele aqui fala no Scarecrow. Concordo plenamente na escolha dele para o Scarecrow. O Scarecrow também foi um que me lembrei. Foi uma bitch nos filmes do Nolan, porque o Cillian Murphy até pode ser bom ator. Não digo que tenha sido má escolha, não é. Mas foi as decisões que tomaram com essa personagem que detestei. É só um gajo, de fato, com uma panca, que por acaso tem uma Fear Toxin e uma máscara feita de trapo, e anda de um lado para o outro. Ele nem sequer é o vilão principal do filme, onde ele, e tal, é o personagem, é o vilão, depois descobres que não é, e depois ele faz 2 cameos no Dark Knight e no Dark Knight Rises. Foi um personagem que, apesar de ter um bom ator, super mal utilizado. E o Ruben até frisa aqui que prefere ver o Scarecrow e não o Crane. Lá está, porque aqui o Scarecrow, e nós se virmos em outros cómics, tipo Long Halloween, o Animated Series ou Arkhamverse, nós nem temos muito tempo para ver a pessoa que está debaixo da máscara. É veres um Nightmare Fuel e lá está. Pelas alucinações que o Fear Toxin demonstra à pessoa que é afetada por ele,
eu acho que mesmo em contexto visual ou em contexto emocional ou de drama no filme, parte do filme que estaríamos a ver até poderia ser literalmente uma mentira, porque estarias a ver o que, por exemplo, o Batman estaria a ver numa Nightmare Sequence. Seria uma espécie de plot twist, imagina, a meio do filme, fantástica. Portanto, concordo plenamente na escolha do Scarecrow do Ruben. O Ruben tem também aqui uma escolha interessante, que por acaso deixa-me a pensar. O Solomon Grundy originalmente é um vilão do Green Lantern, que passou a ser, entre aspas, vilão do Batman. É um bom confronto físico, tem nightmarish stuff, ou seja, dá para brincar um bocadinho com o visual gótico ou de horror, porque é um vilão que assim proporciona momentos assim. Porque ele disse mesmo fuck Bane. Opá, sim, o Bane já apareceu 3 vezes em 3 versões live action e todas elas têm duas coisas em comum, que é não serem próximas do personagem que nós conhecemos do cómic e serem simples. Porque todos eles, não, apesar de serem inteligentes ou não, por exemplo, a versão do Tom Hardy até é inteligente, não é burro, no entanto, só se movem por uma única coisa, que é a pila deles. Nós temos o Bane do Batman e Robin, que faz tudo o que uma Thurman, a Poison Ivy, lhe diz, porque é só um gajo que usa Venom e então é super poderoso. No do Dark Knight Rises, é um gajo, ok, não tem nada a ver com a versão dele nos cómics, mas he broke the bat e é inteligente, é um estratega militar como o Bane do Nightfall. No entanto, vais a descobrir, é só um saco mandado da Talia. E no Gotham, tens quase um rip-off da versão dele do Dark Knight Rises, em que desta vez está a ser controlado pela Miss Al Ghul. Epá, no... É assim, Matt Reeves, tu obviamente não vais ouvir isto, mas tu tiveres a. Porque aquele. No toda a gente viu o Batman a injetar-se com aquela coisa verde quando ficou todo passado da cabeça para salvar a Catwoman naquele momento urgente. Aquilo não era só uma cena de adrenalina, aquilo obviamente era um indício de Venom, até porque o Venom foi colocado antes do Batman, na história Batman Venom, antes do Nightfall, antes do Bane aparecer. Há muita gente que diz que é Adrenaline Shots. Eu acho que aquilo estava demasiado verde e gouache-like para ser um mero Adrenaline Shot. E um Adrenaline Shot não te deixa daquela maneira. Não te deixa agressivo, deixa-te com os teus sentidos. Sim, Agora, sim. ele perdeu o controle. Eu consigo imaginar aquilo a ser uma espécie de proto-version do Venom, por exemplo. O Venom ser introduzido através do Batman e não do Bane, tentando justificar o Bane aparecer em Gotham. Não sei, não faço a mínima ideia. Eu sei é que, assim como ao Joker, eu não tenho pressinha nenhuma de ver o Bane em live action. Apesar de ele e o Joker já estarem ambos teased. Pelo menos a meu ver. Sim. O Ruben também indica aqui um outro vilão, neste caso é o Mad Hatter. Mad Hatter era interessante, se bem que não sei até que ponto a Disney, lá por causa das cenas da Disney, Lewis Carroll, não se iriam chatear. Espero bem que não fosse o caso. Eu gosto do Mad Hatter, lá está. Ele e o Wonderland Gang dariam um filme trippy por causa de mind control tech e gases que fazem com que também o Batman tenha alucinações. Aliás, um filme mais trippy de sempre seria se a Poison Ivy, o Mad Hatter e o Scarecrow se juntassem. Porque era a Poison Ivy a dar tesão no Batman, o Mad Hatter a pô-lo a ver alucinações e o Scarecrow a pôr a vê-lo a morrer de medo de algumas coisas e de estar em choque. Não sei. Sim. Era super trippy, mas pronto. De resto, já estamos aqui a chegar a 1 hora, digamos assim. Não estou a ver assim mais momentos, lá está. Eu não queria dissecar o filme, queria só mesmo saber, lá salientar alguns pontos que ambos gostámos, que não gostámos, dar atenção aos visuais, ao elenco, à música, às prestações, lá está, como falámos inicialmente, ao que poderemos esperar, pelo menos dos personagens que queremos ver para o futuro. Aliás, para quem não sabe, os vilões que o Pattinson mais quer ver são Court of Owls, Mr. Freeze, Calendar Man, Clayface e Condiment King.
Portanto, estes são os vilões que o Pattinson mais quer ver. O Matt Reeves é só Court of Owls e Mr. Freeze, aparentemente. Mas pronto, portanto, quem sabe já sejam pistas para vilões futuros. We don't know. Não sei se há mais algum ponto que queiram salientar antes de concluirmos. Eu pessoalmente não tenho mais nada. Bia, tens algum ponto em que queiras? É assim, se eu pudesse falar com o realizador, dizia-lhe para dar uma máscara de jeito à Catwoman, é só isso. Pronto. Ruben, tens mais algum ponto conclusivo? Não? Ok, o Ruben acabou de indicar que não. Não, não há problema, man. Ora essa, não há problema algum. Portanto, já batemos aqui 1h02. Ambos os três já expusemos, lá está, o necessário. Portanto, já sabem, quando vier a série do Pinguim, a série do Arkham, ou até 2 futuros filmes do Batman, porque eu creio que isto vai ser mesmo uma trilogia, estaremos então novamente os três para fazer podcast aqui em relação a isto. Se calhar não me vou então estender mais. Quero já agradecer ao ouvinte aqui por estar-nos a acompanhar e quero agradecer também aos 2 convidados. Muito obrigado, apesar de termos aqui alguns problemas técnicos, mas muito obrigado pela participação de ambos e tudo a correr bem. Já não se esqueçam, é só esmagar o botão de like, comentem à vontade, partilhem e vemo-nos na próxima review. Até à próxima. Até à próxima.